A palavra evangelho diz respeito a uma proclamação verbal. E ela é uma boa notícia, como o termo indica, evangelho, porque ela é construída em paralelo com uma má notícia. A má notícia é que, apesar de Deus ter criado os homens perfeitos, Ele os criou livres para decidirem amar ou não a Deus. Nosso primeiro pai, Adão, e nossa primeira mãe, Eva, eles pecaram, decidiram trair o amor de Deus. E aí com ele, todos nós, de alguma forma, fomos afetados e todos nós nos tornamos pecadores. Pecadores pela nossa solidariedade com Adão e Eva, pecadores por decisão. É isso que nós fazemos. Pecado, muito mais do que uma atitude ou um comportamento errado, pecado é ter outras coisas que tomem o lugar de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23 diz: pois todos pecaram. E aí do versículo 10 em diante ele vai explicar quais são as testemunhas para chegar a uma afirmação tão universal. Todos pecaram. Ele diz: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios, os pés velozes para derramar sangue. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, desconhecem o caminho da paz. Ele pega o homem, citando o Salmo 14, ele olha o homem, Deus, de todas as perspectivas e percebe que tudo foi maculado pelo pecado. Essa disposição interna de viver de maneira independente de Deus, de tomar as próprias decisões, de viver conforme a vontade da carne e dos pensamentos, de decidir o que é certo e errado e viver de acordo com essa própria decisão. Essa vida em independência, ela é uma vida pecaminosa. É o que nós somos pecadores e por isso pecamos. Mas essa não é toda a má notícia. Uma segunda parte da má notícia é que o Deus justo, ele precisa responder ao nosso pecado, aquilo que nós somos. Então, Romanos vai dizer que o salário do pecado, a consequência dos nossos pecados é a morte. Morte como separação, a morte física é a separação entre corpo e alma. A morte espiritual é a separação entre o homem e Deus. Então, essa morte é aquilo que o homem recebe, essa separação entre o homem e Deus é aquilo que ele recebe por seus pecados. Isso é natural. O homem passa a vida inteira vivendo em independência. Ele proclama a sua independência, ele decide o que é certo e errado, ele vive de acordo com os seus pensamentos, com os seus desejos, com a sua sabedoria. E aí ele vive a vida toda dessa maneira. É natural que Deus justo, ele dá na eternidade o que o homem mais desejou durante a vida. O lugar mais distante no universo visível e invisível é um lugar chamado inferno, onde os homens recebem a paga dos seus pecados. Eles se distanciam de Deus eternamente e provam o desprazer de Deus no lugar terrível chamado inferno, de sofrimento consciente e eterno. Porque Jesus disse: um castigo dessa natureza só pode significar que as coisas de fato pecaminosas, elas são muito sérias para Deus. Que Deus não vai tomar por menos aqueles que desprezam o fato de terem a responsabilidade de viver para Deus, mas acabam vivendo para si mesmos. Eles deveriam viver na dependência de Deus, para Deus, e acabam vivendo para si mesmos. Nesse momento de completa destruição espiritual, onde os homens estão mortos conforme a avaliação de Deus, quando os homens estão completamente sem esperança, sem ajuda, vivendo em si mesmos, sendo vítimas de si mesmos, mas ao mesmo tempo protagonistas dessa história de abandono de quem Deus é. É que a Bíblia diz que Deus, ele prova o seu próprio amor para conosco, pecadores. Pelo fato, como? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse amor, que não é baseado nos méritos que nós temos, porque somos pecadores, esse amor gracioso,
esse amor de Deus por sua criação, esse amor de Deus por mim e por você, quando corremos dele. Esse amor, então, demonstra-se na cruz. Na cruz do Calvário, 2000 anos atrás, o homem Jesus de Nazaré, que se cria em Nazaré e nasce em Belém da Judéia, ele nasce de uma virgem, a Virgem Maria, pelo poder do Espírito, ele é concebido sem pecado, ele vive uma vida perfeita, e aí ele morre numa cruz como um substituto. Ele recebe a penalidade, né? Ele recebe a culpa dos crimes que eu e você, pecadores, cometemos. Ele recebe em si o desprazer de Deus. Ele é punido, não pelos seus próprios pecados, mas pelos pecados de outro, meu e o seu. O amor de Deus, então, é manifesto quando ele morre, uma morte injusta, mas voluntária por aqueles que pecaram e ofenderam a Deus Criador. Esse é um fato histórico que precisa ser levado em conta. Deus demonstra o seu amor providenciando o único meio pelo qual os homens podem ser salvos, confiando sua eternidade, sua vida em Jesus Cristo, crendo que aquilo que aconteceu na cruz 2000 anos atrás quita, foi um sacrifício oferecido que Deus o Pai aceita quando ressuscita Jesus Cristo dentre os mortos no terceiro dia. E assim todos aqueles que creem nele, confiam, não somente acreditam que ele existiu, mas confiam, abandonam essa vida de independência, se arrependem dos seus pecados e creem, confiam, entesouram Jesus Cristo como seu maior bem e tomam a cruz. Esses terão a vida eterna, isso é, terão uma qualidade de vida que ultrapassa as coisas que se podem ver. Uma vida vivida para Deus, em nome de Deus, com a satisfação de Deus, aqui e agora. E porque desejaram a Jesus o máximo que puderam nessa vida, Deus lhes dará o que eles mais desejaram na vida após a morte, o próprio Cristo. Então, no final das contas, tanto aqueles que creem quanto aqueles que não creem recebem o que procuraram. E o meu apelo para você que está me ouvindo é que você reconheça que a Bíblia diz que você tem pecados. Mesmo não sendo o pior dos pecadores, qualquer coisa que você faz na independência de Deus revela o seu coração arrogante que deseja amar a si mesmo e fazer o que você quer ao invés de fazer o que Deus manda. Para esse pecado, não existe boa obra que vai ajudar você, não existe mudança de comportamento, não existe aprendizado de uma determinada atitude, existe confissão dos seus pecados. Você reconhece os seus pecados diante de Deus e confia no plano que Ele traçou para resolver o problema do pecado do homem. Esta solução está numa pessoa, Jesus Cristo, sua morte e sua ressurreição. Você se arrepende então e crê, confia para sempre. Se você fizer isso, Jesus diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá até mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Jesus então vai aceitá-lo como seu. Ele nunca mais vai lançar os seus pecados no seu rosto, ele vai lhe aceitar como membro de sua família. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, quem crê em Jesus, tem a vida eterna agora. Quem, porém, não crê, está condenado. A condenação já paira sobre aqueles que não confiam, não creem em Jesus Cristo para a sua salvação. O nome de tudo isso foi encapsulado em uma palavra: o Evangelho. O Evangelho, então, é a boa notícia de que Deus em Cristo salva o pecador. O Evangelho é esta proclamação verbal, esta boa notícia de que Deus se condoeu da mazela, do pecado do homem, e Ele mesmo prometeu um Salvador e cumpriu o que prometeu, nos dando Jesus para salvar-nos dos nossos pecados. A solução vem dele, muito embora o problema venha de nós.
E hoje, então, mais uma vez, se você já ouviu isso antes, cabe a você essa decisão. Se você crê em Jesus, no Filho de Deus, para o perdão dos seus pecados, você pode ter a vida eterna. Se deixar para amanhã e não crer, a condenação paira sobre você, esperando apenas o julgamento naquele dia. Qual será a tua situação? Qual será a tua decisão?